Olá, sejam todos muito bem-vindos à 10ª Jornada da Criança Autista. É um verdadeiro prazer e alegria estar aqui com cada um de vocês. Eu me chamo Thiago Castro, eu sou médico, pediatra, especialista no desenvolvimento infantil e contarei um pouco da minha história. Mas mais do que eu, o Thiago, essa jornada é sobre você. Eu sei que aqui existem muitos pais e mães totalmente perdidos na suspeita do diagnóstico, ou que estão há algum tempo patinando no tratamento dos seus filhos e percebem que não há mudanças significativas. Essa jornada não é sobre os meus 2 filhos autistas, mas possivelmente sobre o seu filho. Qual é o tratamento? Por que ele não evolui? Quando usar medicações? Quais as medicações devo utilizar no meu filho? Canabidiol, risperidona, ritalina, aripiprazol, melatonina, neuleptil, imipramina, atomoxetina. E quando nós falamos de tratamento, ciência ABA, metodologia Denver, terapia cognitivo-comportamental, quando fazer fonoaudiologia? Quando aumentar a fonoaudiologia? Quando aumentar a terapia ocupacional? É necessário fazer psicopedagogia a partir de que idade? Essa jornada não é apenas para você, pai e mãe. Essa jornada é para o tio, para a tia, é para o avô e para a avó, que sempre estão com a criança. E essa jornada também é para você, profissional da saúde e muito profissional da educação. Como é importante professores e psicopedagogos, neuropsicopedagogos receberem um conhecimento sólido, mas de uma aplicabilidade extremamente acessível, como se fosse um bom bate-papo, mas aquele bate-papo que ensina com profundidade. Vocês terão a partir de agora um compromisso verdadeiro de uma entrega absurda. Minha, durante esta segunda-feira, agora, e obrigado às milhares e milhares de pessoas que já estão ao vivo conosco, terça-feira às 20h30 e quarta-feira às 20h30. Nos 3 dias eu trarei informações sólidas, passando de uma ordem cronológica com cada um de vocês, desde o que é importante para a mulher que está aí pensando em engravidar ou que já tem um filho autista. Qual é a estatística que o segundo filho possa receber esse diagnóstico? E se for um menino, qual é a probabilidade? E se for uma menina? E se você já é uma pessoa autista, qual a probabilidade do seu filho ser autista? Depois nós vamos para os sintomas e sinais dos autistas em bebês. O que eu tenho que ficar atento no autismo em bebê? E qual é a abordagem que eu vou fazer quando a criança é muito pequena? Entramos então na primeira infância, do 1 ao 3º ano de vida. O que é presente, o que não é presente. Depois dos 3 aos 6 anos e a fase escolar. E as diferenças naturais entre o autismo de meninos e o autismo de meninas. Além de contar para vocês sobre os sintomas e sinais, eu vou explicar sobre a causa do autismo. Falar sobre a genética, mas falar muito sobre os fatores ambientais. O uso de maconha pode favorecer o diagnóstico de autismo, o uso de ácido valproico, o tipo de gravidez, sendo cesárea ou parto normal, influencia, quais as medicações você pode ou não pode tomar na gravidez. Partindo desse princípio, destrinchando todos os sintomas e sinais, eu também falarei sobre os níveis de suporte. O que é o nível 3, o que é o nível 2, o que é o nível 1. Existe autismo severo, leve e moderado? Falarei sobre síndrome de Asperger com cada um de vocês. E irei flutuar sobre as comorbidades, quando pensar que o meu filho autista é também TDAH. E se ele é TDAH, qual é o tratamento do TDAH e o TDAH não atrapalha o meu filho, no caso do autismo? Falarei sobre o tratamento medicamentoso, terapêutico e entrarei na esfera da escola. O que você precisa saber para que o seu filho consiga os direitos que fazem com que ele evolua melhor na escola. O acompanhante individualizado em sala de aula. Você sabia que as crianças com 18 meses já podem ter direito com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, e que este acompanhante individualizado em sala de aula é o que faz toda a diferença na evolução desta criança. Depois não pararei por aqui, irei falar sobre os direitos e aquilo que nós fizemos de tratamento para o meu filho mais velho, o Noah, e também para o meu filho mais novo.
Vai ser muita coisa. Então, nesses 3 dias, estará de uma ordem organizada e sincrônica. É por isso que você tem que fazer esse compromisso de, das 20h30 a mais ou menos às 22 horas, 1h30 cada um desses dias, estar comigo atento. Então, vamos lá para as primeiras orientações. Primeiro, eu quero saber de onde vocês são. Comentem aqui sua cidade, seu nome, sua profissão. Eu quero saber se tem, sim, eu sei que tem muitos pais, mas eu também quero saber quem são os profissionais, principalmente conhecer os professores, os psicopedagogos e neuropsicopedagogos que eu defendo com tanto carinho e amor e tenho falado muitas e muitas vezes, estes não são apenas profissionais da saúde, da educação, mas sim também da saúde, tão pouco valorizados. Se você é pai ou mãe de criança autista, eu quero saber quantos filhos você tem. 1 filho, 2 filhos, você suspeita do autismo? E mais do que isso, para você comentar, se você não está conseguindo comentar, você precisa obrigatoriamente seguir a página. Você precisa seguir esta página, então vai aqui, ó, seguir. E posso pedir um favor? Eu te dou exatos 30 segundos para que isso aconteça de uma forma natural. Além de seguir a página do nosso canal do YouTube, tem uma parte aqui, ó, compartilhar. Faça isso, você ajuda com que pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Clica em compartilhar, envia este link que você está ali recebendo quando você, ó, compartilhar, copiar link, coloca nos grupos de WhatsApp, coloca nos grupos de WhatsApp da escola, coloca no grupo de WhatsApp das mães atípicas, coloca nos grupos de WhatsApp da sua família, convide outras pessoas, faz o print, marca nos seus stories, marca meu arroba nos seus stories para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Esta jornada, ela não fica gravada. Você tem um tempo para assistir, depois a gente arquiva ela pelo contexto até mesmo de data e eventos. Então nós deixamos ela disponível para vocês nesse primeiro momento. Então ajudem a compartilhar o conhecimento. Mas vamos lá. Podemos começar dessa maneira e dessa forma. E a melhor forma de vocês a começarem essa jornada é vocês entendendo com quem vocês falam. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que talvez estejam na sua primeira jornada da criança autista. Ou tem pessoas aqui que nunca participaram de um curso gratuito. Eu sei que tem pessoas que, assim como eu tenho aqui meus 30 e tantos anos, também se eu tenho seus 30 e tantos anos, 40 anos de idade, e é bastante cético quando a gente fala dessas questões digitais. Então eu vou contar uma história de 2 meninos. Eu, como vocês sabem, eu sou médico, eu sou especialista no autismo, já capacitei centenas de milhares de pais no transtorno do espectro autista, eu formo terapeutas, eu formo médicos, eu sou coordenador de pós-graduação, sou autor best-seller, mas de verdade isso não significa absolutamente nada para mim. Existem pessoas que têm mais títulos, mas o que mais faz diferença na minha vida na hora de orientar os meus pais são as experiências que eu vivi enquanto pai. Eu sou o mesmo pai que, assim como vocês, já teve medo, muito medo. Medo do meu filho não evoluir, medo do meu filho não conseguir comer, medo do meu filho não conseguir falar. Eu já tive medo do meu filho não socializar. Veio um segundo filho e tive medo novamente. E neste exato momento ao qual vocês assistem essa jornada aqui comigo, nessa segunda-feira fria aqui em Foz do Iguaçu, minha esposa está em casa com mais um bebê na barriga. E eu continuo tendo medo. Mas ter medo não significa que eu não acredito. Ter medo significa apenas que eu confio em alguém, em um ser chamado Deus, e que tudo aquilo que é colocado em minha vida, a gente tenta de alguma forma frutificar. Assim foi com o Noah. Há 7 anos atrás, quando nós começamos a perceber os sintomas e sinais do diagnóstico do meu filho Noah, nós começamos a buscar os profissionais e não encontrávamos a resposta exatamente adequada para nos guiar nesse processo. Conversávamos com esses profissionais falando da fala que não tinha, da brincadeira e da socialização que não tinha, as estereotipias, os padrões restritos, pendulares, os comportamentos atípicos, a sensibilidade ao barulho da batedeira, do secador, do soprador. E nós recebíamos uma orientação, quase que uma receitinha de bolo. Olha, faça um pouco de fono, faça um pouco de TO, coloca na escolinha que o seu filho vai evoluir e ele vai conseguir. Ou, na verdade, coloca na escolinha, mas a gente sabe que o autista não consegue. E no meio de tudo isso, uma insegurança, uma incerteza, e meu filho não evoluía.
Quando eu ia às clínicas, eu ficava vendo as crianças maiores, de 4, 5, 6 anos de idade, sem falar, sem brincar, sem socializar. E eu ficava pensando, esse é o desfecho natural de passar horas e horas em terapias, viajando de uma cidade para outra, levando ao fono, ao TO, para que daqui 4 ou 5 anos meu filho esteja exatamente dessa maneira? Não era isso que eu queria para o meu filho. E o meu filho, como vocês sabem, ele recebeu um diagnóstico, e se vocês não sabem, ele recebeu um diagnóstico do transtorno do espectro autista nível 3 de suporte. Ele era aquela criança que não olhava absolutamente nada, que não falava absolutamente nada. A primeira vez que eu ouço meu filho falar "eu te amo, pai", de forma totalmente voluntária e sobre sua iniciativa, foi próximo aos 4 anos de idade. Hoje, aos 8 anos de idade, perto dos 9, ele é uma criança extremamente funcional e independente. E isso é muito sobre um tal de básico bem feito que eu vou ensinar a vocês. Com o conhecimento que eu darei nesses próximos 3 dias e levando em consideração tudo que eu já orientei aos mais de 1.000 pacientes atendidos com transtorno espectro autista, eu afirmo a vocês, um básico bem feito resolve a vida de boa parte das crianças autistas. E não é sobre dinheiro, e lógico que é difícil quando não há dinheiro. Não é sobre ter as pessoas melhores na sua vida, é muito mais sobre o quanto você está disposto a tomar uma decisão, o quanto você acredita nesse processo e se dedica nesse processo. E eu afirmo a vocês, sem nenhum medo, é possível fazer com que a criança regrida sistematicamente de um nível de suporte para a funcionalidade e independência. E eu vivi esse processo. Vou fazer uma pequena pausa aqui para lembrar, por exemplo, de um caso que, como esse, eu já atendi dezenas e dezenas e acredito até que talvez centenas de casos como esse. São crianças que chegam para mim no consultório com 5 anos de idade, sem função, falando muito pouco, brincando quase nada. São crianças totalmente comprometidas em uso de 2, 3 medicações e quando nós ajustamos aquilo que é necessário e sem nenhuma coisa milagrosa, pílulazinha mágica ou receita milaborante ou milagrosa, depois de 6 a 12 meses essa criança muda completamente o seu comportamento, diminui o uso de medicação, começa a falar, ser funcional e independente. Sabe por quê? Porque por mais que ela estivesse lá indo no fono, no TO e na psicologia, ela nunca fez o tratamento. E vocês vão aprender isso comigo hoje. Hoje eu vou esmiuçar do começo ao fim. Hoje eu vou explicar o que você tem que entender enquanto escola, o que você tem que entender para cobrar a escola, o que você tem que entender até mesmo como terapeuta, que busca naturalmente uma possibilidade de atender melhor o seu paciente e até talvez mesmo melhorar financeiramente, porque as pessoas procuram profissionais que atendam o transtorno do espectro autista. O fato é que a vida da família autista não é simples e não é fácil. E a gente não pode perder o tempo de vocês. Nós estamos fazendo apenas uma introdução. Nós temos 1h30 de aula hoje, nós passamos pouco mais de 10 minutos aqui com vocês, mas fato é que a vida de família autista não é fácil. Muitas vezes a mãe vê o sintoma e o sinal de alerta no seu filho e fala para o seu marido. E o seu marido não valoriza essa dor. Mulher, você está procurando coisa onde não tem, isso não é nada. Você fica escutando muito esse médico agora, está arrumando para sua cabeça. Ontem, exatamente ontem, anteontem, eu estava na clínica e foi uma mãe ali, enquanto eu estava indo atender outra mãe, me chamar. Doutor, chorando. Doutor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Há 5 anos atrás, quando o senhor nem trabalhava ou tinha essa clínica, lá naquele outro espaço que o senhor atendia plano de saúde, meu filho tinha 2 anos e meio e o senhor falou que ele poderia ser autista. E o senhor deu várias orientações, deu vários encaminhamentos, apesar de ser sintomas sutis, ou seja, era um paciente aparentemente de nível 1 de suporte, e mesmo assim a gente conseguiu perceber os sintomas e sinais de alerta. A minha mãe saiu da consulta com o senhor te xingando. Eu saí te xingando e todo mundo achou que era um exagero o senhor falar de um diagnóstico. 5 anos depois, eu estou aqui com meu filho na sua clínica, passando por um processo de avaliação, porque o meu filho está sofrendo.
e está sofrendo por inabilidades. Inabilidades que possivelmente poderiam ser tratadas de forma muito mais simples quando ele tinha 2 ou 3 anos. Então essa mãe muitas vezes ela não recebe a informação do seu médico. Ela faz puericultura todos os meses e o médico, este profissional de atenção primária à saúde que deveria orientar os pacientes, muitas vezes não orienta. Ela não recebe o acolhimento do marido que fala: mulher, para, está procurando pelo em ovo, está procurando doença no nosso filho, você está querendo gastar dinheiro à toa. É isso que a mulher, quando está sofrendo com o seu filho, ouve. E lembrar que dificilmente o coração de mãe erra. Mãe quase sempre está certa, porque é ela que fica com a criança todos os dias. É ela que está com a criança do acordar ao dormir. É ela que está lidando com a dificuldade da criança na sua rigidez, na sua inflexibilidade, na sua dificuldade de troca. É ela que está lidando com a dificuldade de sono, essas noites mal dormidas, uma após a outra. E quanto isso consome fisicamente e mentalmente. Existem estudos, e vocês já me ouviram falando isso, a respeito do estresse da mulher atípica, da mãe atípica. É o estresse de um soldado de guerra, que está na iminência de qualquer momento ser morto. Imagina o nível de cortisol, imagina o nível de adrenalina, e essa mãe não é validada. Depois dessa mãe não ser validada pelo seu marido ou pelo seu próprio médico, ela é não validada pelos seus pais, ou seja, os avós da criança. Não é nada, menino demora mais para falar mesmo. Isso agora é modinha, autismo é modinha. Paga essa conta para ver o prejuízo que você vai colher aos 6 ou 7, 8 anos. Não faz muito, talvez uns 10 dias mais ou menos. Na verdade, são 2 casos absurdamente iguais. Um que eu atendi há uns 10 dias e um que conversou comigo final de semana a respeito também do seu filho de 10 anos. Crianças de 10 anos, nível 1 de suporte na infância, tinha fala, sabia brincar, tinha coeficiente intelectual acima da média, inclusive, mas não se leva ao pé da letra o tratamento, a exposição às telas de forma realmente precoce e de forma abundante. Agora o seu filho com 10 anos de idade com ideação suicida, sendo uma criança que é absurdamente diferente daquele menino de 4, 5, 6, 7 anos. Arredio, uma criança ansiosa, uma criança introspectiva, muitas vezes uma criança sedentária e obesa, porque o autismo tem uma íntima relação com o transtorno motor. É a criança de 10 anos que tem dificuldade de jogar bola, tem dificuldade de pedalar, mas tudo isso faz com que ele tenha mais ansiedade e sofrimento. Olha só a criança negligenciada porque ela é um autista nível 1 de suporte, vai passando batido e agora chega nesse momento com ideação suicida e eles se matam mesmo. Eu me recordo também de um caso que eu atendi não faz tanto tempo, que era de um paciente que desenvolveu esquizofrenia perto dos 10 anos de idade. Não sei se vocês sabem, as pessoas têm podas neurais. E eu posso explicar esse mecanismo na segunda aula para vocês, quando eu estiver falando um pouco mais de neurofisiologia e neurobiologia do transtorno do espectro autista. E quando nós vivemos essas podas neurais, isso é muito comum naquela criancinha na primeira infância. Nós temos alguns ciclos de podas neurais. Na primeira infância, aquela criança fazia algumas pequenas coisas, então batia palma quando muito pequena, ela falava algumas palavrinhas, ela comia e ela deixa de falar, ela deixa de brincar, ela deixa de socializar por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Isso é o que nós chamamos de regressão, o autista regressivo. Quando há regressão no transtorno do espectro, no desenvolvimento de uma criança, quase sempre nós temos a clareza que esse paciente receberá o diagnóstico de TEA. Isso e a própria hiperlexia, não sei se vocês já ouviram, que é aquela criança de 2 ou 3 anos de idade que tem um interesse acentuado em letras, números, cores, formas geométricas. A criança mal sabe falar e brincar, mas ela já sabe todas as letras do alfabeto, todos os números, todas as cores. Pera lá, ela não consegue falar papai e mamãe, mas sabe o abecedário completo e tem um hiperfoco no abecedário? Olha, isso é um sinal muito forte de crianças com algum tipo de atipia, sendo o transtorno do espectro autista uma delas. Mas como eu estava falando, o menino de 10 anos de idade, mediado a provavelmente um modelo familiar muito ruim e muita exposição às telas, jogos, videogames, ele teve uma baita regressão de desenvolvimento
e desenvolver uma esquizofrenia. Pacientes autistas têm uma chance significativa de desenvolver epilepsia, de terem esquizofrenia ou algum outro transtorno do neurodesenvolvimento ou até mesmo algum transtorno psíquico. Mas essas comorbidades, elas estão intimamente relacionadas com o nível de evolução do seu filho ou do seu paciente. Isso significa que, mesmo que ele seja autista, quanto mais instrumentos dermos para ele evoluir bem, a menor probabilidade dele desenvolver um caso como esse, de ansiedade, esquizofrenia ou, como eu falei, até mesmo de perder a sua vida com ideação suicida. Para quem acha que isso é brincadeira, pacientes autistas têm de 7 a 10 vezes mais chances de desenvolverem quadros depressivos, ansiosos e, por consequência, ideação suicida. Então, levar a sério o autismo agora com 2 aninhos, 3 aninhos de idade é proteger a vida dele quando ele tiver 10, 12, 13 anos. Banalizar achando que isso é frescura, esse médico está exagerando quando ele pede para nós fazermos isso, ou isso daqui é realmente demasiadamente exagerado, a gente não precisa fazer isso. Tenha certeza que na exata medida que você plantar, você vai colher. E essa é a questão que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu quero plantar a partir de agora bons frutos na sua vida. Eu vou repetir. Eu sou pai de crianças autistas. Eu não estaria falando de algo tão sério, algo tão importante com vocês, se não fosse para honrar a vida dos autistas que eu tenho em casa, a vida e o propósito que Deus me deu e o papel que eu consigo, enquanto comunicador e médico, levar até vocês. Então, presta atenção. Coloca o seu marido do lado, para de fazer o que você está fazendo e foca 100% no que nós estamos falando. Para de ficar flutuando rede social nesse momento. Para de fazer 2 ou 3 coisas nesse momento. Presta atenção 100% porque é isso que muda a vida do seu filho. Nós estamos com milhares e milhares de pessoas aqui e que se nós fizermos um bom trabalho hoje, isso irá frutificar por muito e muito tempo. Serão 3 dias concentrados em conhecimento, tal como eu já falei aqui em 20 minutos, tantas e tantas coisas que poderão perpetuar e ecoar por muito e muito tempo. Tem muita criança autista aí sofrendo com falta de adaptação escolar e não é por conta da escola. É porque você, pai e mãe, não sabe cuidar do seu filho. É duro, mas é a verdade. E quando eu falo cuidar do seu filho, é não entender o que ele tem e como você pode ajudar. Tem uma coisa que eu falo que também parece ser muito dura, mas pai e mãe que não é capacitado no transtorno do espectro autista condena a evolução do seu filho. Porque vocês já perceberam. Se você já está vivendo o autismo, se você suspeita do autismo, se você está buscando conhecimento, que mesmo que você esteja diante aos profissionais, a vida não é simples, não é fácil. Não basta apenas ter o fono, o TO e o psicólogo, ou ter o terapeuta ou a escola que está com a criança autista. Você percebe que isso não flui. E sabe quando flui? Quando você, pai e mãe, vocês estiverem capacitados. Não há como a gente negar isso. Pai e mãe capacitado muda a vida da criança. É possível, em boa parte das crianças autistas, que apenas o pai e a mãe façam um tratamento, desde que eles tenham as orientações, as supervisões e a capacitação necessária. Aí o pai e a mãe estão justificando, mas eu não tenho dinheiro. É difícil quando não tem dinheiro. Mas eu estou lá, de segunda a sexta-feira, fazendo live. Estou aqui te dando cursos de graça. Estou com vocês preparando um monte de conteúdo. Então não coloca a culpa no dinheiro, não. Coloca a culpa no comprometimento. Mas a vida não é fácil. Ela é na exata medida que nós decidimos que ela fosse. E tudo, no final das contas, são frutos das nossas próprias decisões. Mas meu marido abandonou a minha casa, foi embora. Vagabundo. Vagabundo. Homem não abandona a casa, mas foi o marido que você escolheu lá atrás. Porque você não saiu andando e saiu quicando, sentando no colo dele e vocês tiveram um filho. Não funciona assim. Fruto de decisões. Mas a partir de agora, o que nós podemos fazer com as decisões que nós temos hoje? Hoje nós vamos mudar a vida do nosso filho. Vai doer, vai ser difícil, vai ser esforço? Vai. Mas você só tem 2 medidas e 2 caminhos possíveis. Ou nós mudamos a partir de agora drasticamente as M que nós estamos fazendo na vida dos nossos filhos, ou a gente continua colhendo na exata medida que nós estamos plantando. E espere, se você tem uma criança de 1, 2, 3, 5 anos, e quem já tem crianças aí de 7, 8 anos, me falem.
Me falem aqui nos comentários as orientações que vocês já receberam da as redes sociais ou das coisas que eu faço, se não ajudaram de alguma forma e quais foram os impactos. Um deles é a própria telas e eu vou explicar como tirar telas para vocês. Eu vou ensinar e eu não sou contra as telas. Muito pelo contrário, telas às vezes pode ser utilizado até mesmo como um reforço, como um meio para uma comunicação. Eu não sou contra as telas, mas tem exatamente a forma de brincar e utilizar essas telas ao seu favor. Agora, se essa criança acorda, ela já vai para as telas, se ela vai dormir, já vai para as telas, entenda, você está condenando o seu filho. E receba o exato filho medíocre, o filho comprometido que você está produzindo para a sociedade. E aí, mãe, pai, agora com 3 ou 4 ou 5 anos, mesmo que ele tenha muita dificuldade, a sociedade aceita, porque criança é bonitinha. Mas quando ele tiver barba na cara, quando ele tiver pelo no saco, quando ele tiver cheiro de adulto, a sociedade não vai ser tão gentil com ele. E tudo isso depende do nosso comprometimento agora. E é isso que nós vamos fazer. Eu faço um compromisso muito forte com cada um de vocês. Eu verdadeiramente faço um compromisso muito forte com cada um de vocês. Ouçam ao pé da letra tudo o que eu vou propor nesses 3 dias. Para de arrumar desculpa para não estar amanhã. Para de inventar conversa para não estar quarta-feira. Abdica de alguma coisa para você escutar por 3 dias com atenção o que eu tenho para lhe falar. Porque isso muda a vida do seu filho. Vamos lá então? Vamos buscar desde o primeiro momento até agora o momento da alta? Como vai ser esse processo de alta? Qual o caminho? O que é necessário para você ajudar o seu filho? Vamos parar a partir de agora de ser medíocre na criação dos nossos filhos? Vamos parar de ser vítimas. Ah, mas porque a escola não adapta, tá? O que você sabe de adaptação? Porque os terapeutas não fazem as avaliações. Você tem noção que se seu filho está tratando com terapeutas há meses e meses e meses e você não está recebendo relatórios, pelo menos a cada 3 meses, com gráficos e escalas, significa provavelmente que o seu filho não está tratando o transtorno do espectro autista? Porque um dos princípios do tratamento do autismo é que tenha escalas e aplicações de avaliações. Se não tem isso, já tem uma falha sistêmica. Percebem por que eu falo que eu atendo tantos e tantos pacientes com 4 ou 5 anos de idade que deveriam estar melhores e não estão? Por falta de conhecimento dos pais, de saber o que cobrar. Tem muito pai aqui que mora no interior, que não tem terapeuta. E que não adianta ficar esperando da prefeitura na cidade de 20, 30, 40 mil habitantes que a prefeitura vai resolver tua vida. Não vai! E a escola não vai resolver tua vida. Tem pais que moram em grandes centros, mas que estão às 2 horas de fazer terapia. Qual que é a lógica de você pegar um trânsito de 1 a 2 horas para levar para fazer meia hora de psicologia 2 vezes por semana, mais 2 horas para voltar? Sério que você não consegue se capacitar para entender o que faz ali dentro, replicar isso de um processo e talvez utilizar essas 2 sessões para te supervisionar, para você replicar todos os dias esse processo? Isso funciona. Sabe o que funciona mesmo? Um básico bem feito. Rotina, sono, horário de acordar, horário de dormir. Crianças, principalmente abaixo de 6 anos de idade, elas devem dormir no máximo umas 8 horas da noite. Qual horário que seu filho está dormindo? Responde para mim. E aqui, gente, não é julgamento. Ah, mas ele está sendo duro. Não estou sendo duro, não. Duro está sendo as pessoas que estão dando tapinha nas costas de vocês e aceitando as desculpas que vocês dão para si mesmos comprometer os filhos de vocês. Ah, mas é porque você tem um compromisso. Ah, mas é porque você vai à igreja. Ah, mas é porque você tem ali o aniversáriozinho. Mas toda semana, todo dia, toda hora. E toda hora compromete a qualidade de sono dessa criança. Sabe o que no final das contas é? É comodismo. Porque é cômodo para você ele dormir na mesma hora que você dorme, às vezes às 10 da noite, ou até mesmo por um amor. Às vezes você acha que você precisa estar com o seu filho até às 10, 11 horas da noite, justamente porque você tem uma ausência. Mas sabe o que eu vejo na prática mesmo? A prática verdadeira, e me responda se não é o caso, a gente dá essa desculpa de que é o horário que tem com o filho, mas das 7 da noite até 9, 10 da noite, tá você no celular.
Tá a sua esposa no celular ou seu marido, tá a criança no celular ou na televisão. Ah, não, mas é o horário que a gente pode ficar junto. Será mesmo? Será que não é mais interessante você ficar ali durante 30, 40, 50 minutos, das 6h30 às 7h30 da noite, de fato na presença do teu filho, colocando ele para andar de bicicleta, jogar bola, pedalar, ir à piscina e colocar ele para dormir às 8 da noite, ele vai estar descansado, a criança dorme 10 da noite, no dia seguinte está se amarrando para levantar, ou pior, está acordando 9, 10 horas da manhã. E o ciclo circadiano desse menino, ó, sendo matado dia após dia. GH, leptina, grelina, cortisol, melatonina, tudo sendo estraçalhado. Aí depois não entende porque o guri com 10 anos de idade é um paciente doente psíquico. Por que ele tem depressão? Por que ele tem ansiedade? Por que o ciclo do cérebro dele está todo comprometido? E não é isso. O meu cérebro velho, com quase 40 anos de idade, é mais difícil de você tentar modelar ele, mudar ou gerar novas experiências para novos vícios e inclinações. Todo mundo fala toda hora, mas o cérebro da criança ele é muito sensível, o cérebro da criança ele é muito fácil de aprender ou de criar hábito. Exato. Se essa criança com 5 anos, 6 anos, 7 anos não tem hábito de sono, o que você acha que vai ser dos adolescentes? O que eu atendo de adolescente que vai dormir meia-noite, 1h da manhã? Ah, mas é porque agora os amigos... O caramba! Quem causou isso foi você, quando ele tinha 2 aninhos, por dozinho de arrumar o sono do seu filho. Gente, amar não é ceder. Amar não é afagar ego. Amar não é compensar pela culpa da ausência. Amar é tomar a exata medida de conduta que você precisa enquanto adulto. Ah, mas meu filho gosta. Pera lá, só um pouquinho. Se você tem um filho de 5 anos e você oferecer sorvete todos os dias para ele 3 vezes por dia, ele tomará sorvete todos os dias 3 vezes por dia. Por quê? Porque ele não tem consequência. O córtex frontal dele não está maduro o suficiente para ele tomar as decisões. E aí você tem um filho de 3 ou 4 anos que não é o que ele gosta, não é o que ele quer. Caramba! Como assim não é o que ele gosta? Ah, mas é porque ele gosta de fazer isso. Tá, e você é quem nessa jogada? O adulto ou a outra criança barganhando com a outra criança para ver quem vai ficar dessa vez com o controle na mão? Quem vocês são nessa jogada? Ser pai é isso. E essa jornada é sobre isso. É sobre ajudar vocês nesse processo. E não só vocês pais. Sabe por quê? Porque as decisões que os pais tomam evoluem e refletem diretamente na escola, refletem diretamente nas clínicas. E a gente precisa parar de culpabilizar apenas o terapeuta. A gente precisa parar de culpabilizar apenas a escola. A gente entrega uma criança na escola ou entrega uma criança na clínica, a gente entrega uma criança aos trapos, com sono, cansada, e a criança tem mais crise. E a culpa é da escola, a culpa é do terapeuta. Pera lá. A criança foi dormir, ela de segunda a sexta-feira, quando tem escola, ela tem rotina. Final de semana, quando não tem escola, não tem rotina. E aí, quando chega na segunda-feira, a criança está lá em crise. Certa vez atendi uma mãe exatamente nisso. Doutor, eu estava pensando em usar a medicação para meu filho, porque meu filho tem muitas crises. Eu falei, mãe, sim. Qual é o dia da crise? Como assim? Os dias das crises, eles têm um dia mais específico? A escola está reclamando que ele está tendo muita crise, muita rigidez, não está parando. Eu falei, faz o seguinte, avalia e vê quantas vezes acontece isso e quais os dias da semana que acontece. Aí, as maiores crises e maiores rigidez comportamentais era na segunda-feira. Depois tinha o segundo dia com mais crise, era na terça-feira. Na quarta-feira já estava melhor, quinta e sexta estava bem. Qual é a questão que nós vamos fazer nesse momento? Prescrever uma risperidona para esse menino ou entender por que as crises aconteciam na segunda-feira? Mas por que acontecia na segunda-feira? Porque era o final de semana totalmente desregulado. Durante a semana, essa criança tinha meia hora de acesso às telas. Finais de semana, videogame, tela, tudo que vocês possam imaginar, tudo quanto é porcaria socada no cérebro da criança. Aí na segunda-feira, recebia um resultado disso, crise, abstinência, falta de sono, irritabilidade, ansiedade. Olha só o pai e a mãe conduzindo. Tiago, eu preciso de ajuda. Precisa. Todos nós precisamos.
Só que, infelizmente, sabe o que acontece? Tem gente que não permite ter ajuda. Não permite ter ajuda porque é arrogante, é soberbo. Ah, não vou acreditar não. Ah, ele vai falar de um cursinho daqui a pouco. Continua exatamente onde você está e colhe exatamente o que você vai ter. Nós temos dificuldades de pedir ajuda. Ou nós somos soberbos o suficiente, ou autossuficientes, ou egocêntricos o suficiente de acharmos que nós conseguimos tudo. É mesmo? Vocês têm noção de quantos livros eu já li sobre o transtorno do espectro autista e quantos cursos de transtorno do espectro autista eu já fiz e quantas orientações eu já dei para ter uma curva de aprendizado a qual eu posso falar, eu entendo bastante. E agora você vivendo no seu próprio mundo, acreditando que tem resposta para todas as coisas. Não terá. Nós nos capacitamos para tudo, menos para ser pai. Se você vai ser engenheiro, você faz uma formação. Se você vai ser técnico de informática, você faz uma formação. Se você vai fazer bolo, você vai estudar um pouco, você vai ler um pouco, você se capacita um pouco. Mas para cuidar de um filho autista ou para cuidar de uma criança, não precisa de subsídio, não precisa de ajuda, não precisa como? Não precisávamos há 100 anos atrás, onde nós tínhamos um modelo de família que funcionava. Como era esse modelo? Olha, a avó tinha 12 filhos e experiência de 12 filhos. A avó tinha as tias-avós com mais 12 filhos. As mães tinham mais 6, 7 filhos. E 7, 8 filhos que cada um trocava experiência e aprendia. E aí aquela pessoa que era neta, ou aquela criança que era neta, tinha ali um zilhão de primos. E todo mundo trocava experiências sobre maternidade, os desafios, as dificuldades. Qual é o modelo de família hoje? O modelo de família hoje, muitas vezes, eu quero que vocês comentem aqui para mim se não é isso. É avô que não participa de nada, é um monte de avô egocêntrico, mimizento, chato, é avô de WhatsApp, é avô que não consegue ajudar com os netos. Ah, mas não é o meu papel como avó. Você pode até tirar esse nome de avó do seu prefixo, porque não é mais a rede de apoio. Os avós se tornaram pessoas egoístas, cumprindo o seu próprio interesse e o seu próprio prazer. Muitas vezes, e isso acontece, já nem casamento é importante, você vê aí um monte de velho separado, 50, 60 anos, aí começa literalmente putaria depois de velho, e a putaria é mais importante que a família, que os netos. E é nós, talvez, essa geração que muitas vezes está tentando resgatar a família de volta, e a nossa casa, que se tornou a casa dos avós, é a nossa casa que tem ali a reunião, a oração, a refeição. Então não funciona mais se a gente for só no instinto, porque as nossas referências de pais estão falhas. As nossas referências de irmãos, quando você busca do seu lado, às vezes você tem um irmão, uma irmã, você fala assim, quantos filhos meus irmãos mais velhos têm? Ou quantos filhos meus irmãos têm? Ninguém tem filho. Baladinha, bebidinha, adolescente de 30 anos, 35 anos, namora há 10 anos a mesma pessoa, vive como se não fosse o suficiente, experimentado o suficiente daquela junção carnal e, sabe? Pera lá, qual é o modelo de família? E, naturalmente, quem chega filho, mas agora você está chamando a gente de imaturo. Você escuta isso do jeito que você quiser. Eu quero resolver a vida do teu filho. Quer escutar? Quer ajuda? Eu vou lhe ajudar, mas vou lhe ajudar verdadeiramente, desde que você queira. Porque também não adianta bater na porta e passar aqui 1 hora batendo na tua porta e tu não abrir essa porta. Se tu não quer ajuda, paciência. Mas eu tenho certeza que a gente vai entregar ajuda o suficiente para aqueles que querem. Então o transtorno do espectro autista depende apenas de uma única coisa. Você. Não é sobre mim. Não é sobre o meu conhecimento. Não é sobre a minha história. É o quanto você me permite te ajudar. É o quanto você permite ouvir sem vaidade, soberba ou arrogância. É o quanto você consegue reconhecer as tuas misérias, assim como eu reconheço as minhas, as quais já tive nesse processo e ainda tenho as minhas próprias misérias, permitindo que, ok, eu estou disposto a ouvir. Ok, eu não vou aceitar mais meu filho ficar dessa maneira e dessa forma. Eu não vou ficar mais aumentando medicação, eu não vou ficar mais tendo questões de não conseguir ouvir meu filho falar. Essa semana eu atendi uma menina de 4 anos e 2 meses de idade. E essa menina chegou para mim na primeira consulta com aproximadamente 3 anos e 2 meses de idade.
há exatos 12 meses. Nós tivemos 2 encontros e ontem foi o nosso 3º encontro. É uma menina que é do grupo mais complexo de desenvolvimento. Eu vou explicar para vocês os grupos de desenvolvimento do transtorno do espectro autista, da genética sindrômica até mesmo a genética mais favorável. E essa menina possivelmente ela tem uma genética mais comprometida, mais complexa. E na nossa conversa, na nossa evolução de caso ali, a mãe me perguntou: doutor, será que minha filha vai falar? Será que minha filha vai conseguir? E essa menina, quando chegou para mim com 3 anos e 2 meses, gente, é como se você tivesse nada. Pensa num ser não funcional, é uma pedra. É algo que não funciona. É uma criança totalmente alienada, separada do mundo, que não vive a mesma realidade que nós. E nós começamos um trabalho muito importante, explicamos sobre comunicação aumentativa alternativa. Explicamos sobre como funciona essa comunicação aumentativa alternativa, chamada CAA. E se você tem um filho aí de 2, 3, 4 anos fazendo fono e que não está falando, já está fazendo, já tem um tempinho e não fala e não está fazendo CAA, há uma chance significativa do teu filho não estar fazendo o tratamento adequado. E essa criança começou então a fazer CAA. Ela não fala, mas agora ela se comunica através da comunicação aumentativa alternativa. E ela me perguntou qual a chance da minha filha falar. E essa chance ela é muito clara. Se o seu filho tem 6 ou 7 anos, não fala, e não foi instituído comunicação aumentativa alternativa, CAA, ele dificilmente falará no futuro. Agora eu posso ter literalmente uma criança de 6 ou 7 anos que não fala, mas que tem CAA, comunicação aumentativa alternativa, possivelmente ele vai falar. Olha a sua técnica e saber. E como eu deveria saber isso? Você não está aprendendo e ouvindo agora? O conhecimento está aí. Agora minha pergunta é, o quanto de CAA você vai estudar a partir de agora? Ou você acredita que eu vir aqui em uma aula de forma pontual, acabou as tuas orientações e acabou o processo? Não vai. Eu vou fazer uma analogia com vocês, e essa analogia é muito importante, absurdamente muito importante. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos imaginar que você tenha que lidar com um grande desafio que é dar aula para a 5ª série. E da matéria de física. E eu, assim como você e muitos outros, nesse exato momento da nossa vida, não temos por que entender as leis de Newton, não temos que entender sobre física, a gente não tem que entender sobre os tipos de energias, sobre os tipos de movimento. Nós não estudamos isso. E provavelmente, se hoje simplesmente nós saíssemos para dar aula para a 5ª ou 6ª série do ensino primário, nós passaríamos vergonha e não daríamos conta de dar aula para essas crianças. Mas se você estudasse 2 horas por dia durante 3 ou 2 meses, 2 horas por dia revisando esses livros, você conseguiria dar aula para a turma do 5º ou 6º ano de física? A sua resposta provavelmente é sim. Percebe que o problema não necessariamente é o autismo, é o quanto nós conhecemos do autismo. E hoje, infelizmente, muitos aqui, eu quero que vocês escrevam nos comentários, são formados em Instagram, formados em TikTok. São os profissionais que assistem Reels, mas se o Reels for curto, porque se o Reels for mais de 1 minuto, eu já estou passando para o próximo, porque demorou muito aqui, deixa eu ver se eu acho o outro. Aí já entra num loop infinito de porcaria, porcaria, porcaria e gasta um tempo significativo. E aquele mesmo tempo significativo teria sido o suficiente para você se formar em alguma coisa para ajudar seu filho. E não é caro. Muitas vezes é até de graça. Na maior parte das vezes é de graça. Mas mesmo quando você busca uma formação um pouco mais sólida, uma formação mais profunda, é acessível, em detrimento ao tempo que você perde e principalmente ao impacto que você causa no seu filho. Eu tinha aqui programado falar sobre autismo, mas a gente falou basicamente sobre responsabilidade. Mas eu vou introduzir agora o transtorno do espectro autista e eu quero saber de vocês. E eu quero que vocês comentem aqui. Quem está disposto a mudar? Quem está disposto a ajudar o seu filho? Quem está disposto a ajudar o seu paciente, o seu aluno? Quem é o profissional que não vai tolerar a partir de agora mais mediocridade? Quem é a mãe que vai falar assim, eu vou contra tudo e contra todos. Eu vou contra a improbabilidade. Eu vou contra a solidão e até mesmo a doença que eu estou agora. A doença chamada exaustão física e mental. Mas eu vou ajudar meu filho, porque se eu fizer isso muito bem feito por 2 ou 3 anos, eu tenho liberdade.
Se vocês estão com uma criança de 2, 3, 4 aninhos, se vocês se dedicarem por 2 ou 3 anos da forma exata que eu estou falando, vocês possivelmente colherão liberdade para o resto da vida. Não fazer isso provavelmente significa que vocês colherão uma prisão para o resto da vida. E a prisão, gente, é não ver o seu filho feliz, não ver o seu filho funcional, não ver o seu filho casando, entrando no mercado de trabalho. E isso é mais comum do que vocês possam imaginar. 80% das crianças autistas deveriam evoluir para uma total funcionalidade e independência depois de 3 ou 4 anos de tratamento. Mas na prática clínica não é isso que eu vejo. Vocês concordam comigo? Vocês querem fazer essa decisão, essa mudança? E nós vamos fazer isso a partir de agora. Vamos começar simplificando a nossa jornada da criança autista e simplificar a vida de vocês? Quando nós pensamos no transtorno do espectro autista, nós precisamos entender que é um transtorno extremamente prevalente e que a cada 36 crianças que nascem, uma receberá um diagnóstico em algum momento da vida. Isso significa que se você é pai ou mãe, neste exato momento, mesmo que você esteja aqui só sapeando e não quer nem saber sobre o autismo, ou quer saber porque está justamente aqui, existe uma chance real de que a cada 30 crianças que nascem, uma receberá o diagnóstico, que vai ser possivelmente o seu filho, ou o seu sobrinho, ou o seu neto, ou um aluno, um paciente que você tem. O autismo é absurdamente prevalente. E o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, significa que desde pequeno, desde o nascimento, os sintomas e sinais estão ali presentes. Acontece é que em bebês o autismo se comporta de uma maneira diferente em muitos dos casos. Isso porque as demandas sociais elas são muito menores em bebês. Você concorda que de um bebê, principalmente nos 2 ou 3 primeiros meses de vida, eu espero que ele esteja fazendo cocô, que ele esteja chorando, que ele esteja mamando e que ele esteja dormindo. Já numa criança de 2 anos de idade, eu espero que ela esteja falando, brincando, socializando. E tudo isso, quando nós entendemos as demandas sociais, faz muito sentido porque que nós não conseguimos fechar tantos diagnósticos na infância. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com manifestação absurdamente precoce. E aí, falando disso, eu vou trazer aqui os 2 casos que eu vivi em casa. O Noah era uma criança enquanto bebê, nasceu de parto cesárea, por uma eleição nossa naquele momento, e ele era um bebê que dormia excessivamente muito. Aí você vai falar, não tem nenhum problema dormir, Thiago. Mas era uma sensação que eu não tinha bebê em casa. Mas como assim não ter um bebê em casa? Isso não é normal. O bebê gera demanda, o bebê gera choro, o bebê gera comunicação. Conforme o Noah foi crescendo, ele teve uns distúrbios de sono durante a noite que a gente passava desapercebido e não via que era um problema. Ele às vezes acordava de madrugada e ao invés de chorar solicitando seu pai e sua mãe com 7, 8, 9 meses, ele acordava e ficava simplesmente olhando para o teto ou para a luzinha da babá eletrônica ou a do ar-condicionado ou qualquer outro ponto de referência durante 1 ou 2 horas, simplesmente fixado naquela luzinha sem chorar, sem se incomodar, sem impedir o seu pai, sem impedir a sua mãe. Isso não é normal. Por volta dos 10 meses de idade, em um evento que minha esposa estava diante a outra criança, as 2 criancinhas de frente, o meu filho e a outra menina, na exata medida e na idade que o meu filho Noah tinha, a outra criança estava eufórica, tentando buscar o Noah, tentando se comunicar com o Noah, e o Noah nada, ele era indiferente. Tanto que o diagnóstico do Noah mais tarde, quando ele recebeu, antes de receber o diagnóstico, ele recebeu apelidos. O Noah, com 10 meses, 11 meses de idade, ele tinha um apelido chamado Noah, o indiferente. Não por uma maldade de quem o apelidou, um familiar nosso, mas era porque ele era uma criança indiferente. Ele preferia objetos a familiares. Ele preferia coisas ao contato facial. E ele era indiferente se era o pai, a mãe ou qualquer um pegando ele, ou seja, para ele era totalmente indiferente. A imitação começou a falhar, o compartilhamento começou a falhar. Ele fez 1 ano de idade e todas as crianças de 1 ano de idade, com desenvolvimento típico, deveria bater palma, deveria apontar, deveria sorrir, brincar. Com 1 ano de idade, essa criança já deveria estar falando suas primeiras palavrinhas e ele não fazia exatamente isso. Ele emitia alguns sons, mas não chegou a falar. Mas por volta de 1 ano e 1 ano e 2 meses, ele teve uma importante regressão do seu desenvolvimento. Ele teve perda de habilidades que ele já fazia, então ele deixou ali
de dar aquele tchau relativamente que ele estava fazendo. E depois, lá na frente, com 2 anos e pouco, quando ele começou a dar tchau, ele dava o tchau contrário. Ao invés de dar um tchau assim, ele fazia o tchau contrário. Ele começou a apresentar as estereotipias, andar nas pontas dos pés, pendular o seu corpo. Quando maior, ele tinha ali comportamentos de crise, de choro. Ele, infelizmente, buscava a autoagressão, então, quando estressado, ele pegava e batia a cabeça nos locais, ou seja, não tinha uma percepção do quanto aquilo é perigoso ou quanto aquilo poderia causar um traumatismo craniano. Eu já tive crianças autistas por ficar correndo sem função dentro de casa, bater na parede e quebrar o braço. Ele corria dentro de casa sem função. E as inabilidades dele foram aumentando e aumentando e aumentando. Então vocês percebem aqui uma criança que tem um desenvolvimento que não é o esperado, mas principalmente aqui na primeira infância, enquanto bebê, pera lá, por que ele não chora? Por que ele não socializa? Por que ele não brinca? Com o Mateu foi diferente. Olha que interessante. Para nós, pais, e isso é o que mais importa de tudo o que eu vou falar a partir de agora para você, apenas essa fala minha. Para mim e para a Gabi, olhando os sintomas que o Noah teve e olhando os sintomas que o Mateu teve, o Mateu tinha mais prejuízos que o Noah enquanto bebê. Vocês entenderam que para mim, Thiago Castro, médico especialista no autismo, para minha esposa que vive o autismo desde sempre, os sintomas e sinais do nosso filho mais novo, Mateu, eram mais proeminentes, eram mais geradores de prejuízo do que o próprio Noah. Só que o Mateu nasceu fazendo tratamento. E o Mateu, agora, com menos de 2 anos, ele é basicamente igual uma criança típica. E neste momento, a gente basicamente não investe recursos significativos no seu tratamento, em detrimento do Noah, que teve que tratar durante quase mais de 5 anos de forma intensa, 40 horas semanais, significa 8 horas de terapias por dia, e a gente vai explicar como funciona essas 8 horas de terapia por dia, e isso não é sofrimento, isso é de forma lúdica. Por quê? Porque ele fica 4 horas na escola, então a gente adapta a escola para isso. E ele tem mais 4 horas de casa, que ele tem as terapias específicas. As pessoas às vezes acham um escândalo a criança fazer 8 horas de terapia por dia, mas não acham um escândalo a criança ficar 3 horas vendo televisão por dia. Pera lá, como assim? Então o escandaloso é ele fazer terapia das 8 ao meio-dia, de forma lúdica, prazerosa, que lhe gera realmente satisfação, e à tarde, quando ele vai para a escola, ter um acompanhante que vai modelar o comportamento dele, eu vou explicar isso para vocês, ou a gente ter aqui uma criança 3 a 4 horas por dia. O Mateu, ele tinha sintomas significativos desde o primeiro momento de vida. Desde o primeiro momento, diferente do Noah, que nós percebemos contato visual, o Mateu ele tinha já um contato visual levemente restrito. E o Noah, que fazia balbucios com 2, 3 meses, o Mateu não fazia balbucios. E o Noah, que não apresentou dificuldades sensoriais ao 6º mês na introdução alimentar, mas que desenvolveu uma extrema rigidez alimentar, seletividade alimentar, quando ele já tinha 1 ano e meio, o Noah só comia comidas claras, secas e crocantes. O Mateu, com 6 meses, ele já tinha aversão a texturas alimentares. O Noah, que não tinha dificuldade inicial de imitação e atenção, o Mateu nunca imitou enquanto bebê. Tinha dificuldade de imitar, tinha dificuldade de vamos bater palma, não batia, vamos fazer isso, vamos apontar, nada disso fazia. Tanto que o ápice dos seus sintomas, mesmo tratando desde o nascimento, e eu vou explicar para vocês como é o tratamento em bebês, até mesmo se o seu filho não é autista, como estimular para que ele evolua muito. O Noah, diferente, o Mateu, diferente do Mateu, o Mateu ele tinha dificuldade na imitação, no contato visual, nos sons e balbucios, já começou a demonstrar estereotipias antes mesmo dos 9 meses de idade, estereotipias de mãos, estereotipias de pé, dificuldade com o sono, ele ainda tem dificuldade com o sono, muitos prejuízos nesse sentido. Tanto que, olha só, o Noah iniciou a medicação para desatenção aos 8º ano de idade. O Mateu, a gente já está medicando ele porque o sono dele, mesmo com consultora de sono, está incompatível com a qualidade de vida dele, a nossa qualidade, e quando nós o medicamos, ele teve uma evolução significativa no seu sono, mas também nos seus comportamentos.
mas é uma criança que quando todo mundo olha, fala, nossa, ele nem parece ser autista. Mas ele já está tomando medicação controlada com 18 meses de idade. E é a criança que tem sintomas e sinais desde o nascimento e mais expressivos que seu irmão. E agora a minha pergunta para vocês é, qual é o verdadeiro impacto do desenvolvimento infantil nos primeiros 2 anos de idade? A gente está experimentando ele. Eu posso afirmar, pela experiência clínica, pela minha casuística, que uma criança que é estimulada de forma adequada nos primeiros 12 meses, nos primeiros 18 meses de vida, um estímulo muito bem feito, nem pautado em tratamento terapêutico, mas um estímulo verdadeiramente feito, cuidando da rotina, cuidando do sono, buscando muito estímulo sensorial, muito estímulo motor e social, faz com que a criança evolua mais do que possivelmente 4 ou 5 anos de tratamento estruturado, que foi o que aconteceu. Eu tenho um exemplo na minha casa. O menorzinho, ele está indo para uma funcionalidade e independência antes dos 2 anos de idade e ele é basicamente compatível com todas as crianças do seu meio e muito além em muitas outras habilidades, porque como ele está sendo estimulado, ele já está ficando acima da média. Enquanto o outro, nós tivemos tantos e tantos prejuízos durante uma vida inteira. 5 anos de idade, ele não tinha uma fala funcional, uma facilidade de chegar e conversar com você. Mas também com muito tratamento, um autista nível 3, que com 2 anos não comia nada, só seco, claro e cocrante. Com 2 anos, comportamento alto e heterolesivo, se machucava. Com 2 anos, estereotipias, todas elas. Pendular, rodar, girar no seu eixo, pés, mãos, síndrome do pé inquieto. Teve estereotipias vocais, teve estereotipias faciais, todas as estereotipias, prejuízo motor. Andar de bicicleta foi um verdadeiro prejuízo para o Noah. Nós precisamos fazer tratamento para ele andar de bicicleta todos os dias, durante mais de 1 ano, treinando bicicleta, para que hoje, quem olha ele andando de bicicleta, fala, nossa, que menino funcional. 1 ano para aprender a guiar e pedalar. E quase 1 ano ainda para ele aprender a frear de forma adequada. Para quem não entende, eu faço questão de explicar essa questão do freio todas as vezes. Frear uma bicicleta não é simples. Quer entender por quê? Você está pedalando uma bicicleta, se você freia de uma vez, o que acontece? Você cai. E se você freia menos do que você deveria frear? Você bate. Você concorda que para frear uma bicicleta precisa um movimento exatamente sincrônico, na exata medida entre apertar, soltar, apertar, soltar, apertar, soltar, para você chegar e parar exatamente no local que você tem? Por isso, adolescentes e adultos autistas têm dificuldade de dirigir. Você percebe que tira pé de embreagem, coloca pé em embreagem, troca a marcha, olha o que está acontecendo, se vai me bater, se não vai me bater. Olha só a dificuldade que existe em dirigir para quem é autista de verdade. É difícil. E é exatamente isso que nós tivemos com o nosso Noah, uma longa jornada de tratamento. E o Mateu começou então estimulação e ele tinha todos os sintomas e sinais, até que nós fechamos o seu diagnóstico com 9 meses de idade. Porque todos os sintomas e sinais eram perceptíveis desde o 0 ano de idade, ou seja, ele tinha prejuízo social, ele tinha prejuízo comportamental, ele tinha prejuízo sensorial, ele tinha prejuízo de apego, tinha apego excessivo a coisas e pessoas, hiperfoco, demonstrou hiperfoco, ele tinha hiperfoco em bolas, ele deixava de fazer qualquer coisa para ficar com bola na mão, olhando bola, se a gente precisava engajar ele na terapia era só pegar uma bolinha, e ele oscilou de hiperfoco, até que a gente tivesse uma criança que começa a ser funcional com o tratamento. Então o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com a manifestação precoce. E essa manifestação precoce nos bebês, e agora a gente entra nos bebês, elas são alteração de sono. A criança que tem distúrbio de sono ou a criança que dorme excessivamente muito. A criança que tem muita irritabilidade, choro excessivo, e a gente já descartou outras condições, como APLV, infecções, a gente já descartou um refluxo. É uma criança extremamente chorosa. É uma criança que tem dificuldade no desenvolvimento motor. Aí você fala assim, mas ele andou com 1 ano e 3 meses, mas ele não engatinhou. E 1 ano e 3 meses é atrasado, a depender do desenvolvimento dessa criança. E sentar não sentou com apoio nem com 7, 8 meses, mas mais que isso, porque sentar, engatinhar e andar é relativamente mais simples, mas a forma de pegar com o talher, criança de 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 3, se bem treinada, ele usa talher. Crianças de 1 ano e 1, 1 ano e 2, 1 ano e 3 usam talher.
o movimento de fonoarticulatórios, balbucios. Os bebês fazem os grunhidos desde os primeiros 45 dias de vida. E eles, naturalmente, fazem muitos sons e sons totalmente reativos aos seus pais com 2, 3 meses de idade. Com 6 meses de idade, essas crianças elas já começam a fazer balbucios com a identificação de letras e vogais e consoantes. Você consegue angu, angu. Você consegue escutar consoantes e vogais. Ao 9º mês de idade, ela consegue até mesmo mudar essas consoantes e vogais. Então, bababé, mamamê, mumumá. Ela consegue oscilar vogais, ela consegue oscilar consoantes. E com 1 ano de idade, ela tem que estar falando as suas primeiras palavrinhas bem funcionais, mesmo que não sejam absurdamente claras. Mamã, ela sabe que é a mamãe. Ela não falou mamãe, mas ela mamã para mamãe. Vavá para o papá. E com 1 ano de idade, a criança, todas as crianças com 1 ano de idade deveriam identificar o que você pergunta. Se você fala, onde está o passarinho? Ela olha para cima. Onde está a lua? Ela olha para cima. Onde está o papai? Ela busca o papai. Onde está a mamãe? Isso tudo com 1 ano de idade. Minha pergunta é, o seu filho com 1 ano de idade tem esses sintomas, essas habilidades? Minha pergunta é, você percebeu a perda de habilidades adquiridas, como eu falei para vocês? Vocês perceberam a hiperlexia que eu falei para vocês, o interesse aumentado em letras, números, formas geométricas? Comentem, participem, escrevam aqui para mim. E aí a criança de 1 ano de idade, a gente espera que ela compartilhe interesse de forma absurda. E não só o compartilhamento de interesses quando você pergunta onde está a lua e ela olha para cima. Ela realmente compartilha interesse. Eu dou um exemplo muito clássico, isso aqui serve para todas as pessoas, profissionais de saúde, educação e pais e mães. A criança na consulta de 9 meses com o pediatra ou a criança na escola, com 9 meses de idade, ou com você, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, a qual eu sempre tenho um carinho tão grande com vocês e que eu quero, sabe, ter vocês do meu lado. Aquela criancinha na consulta de 9 meses de idade, ela senta no colinho da mãe e o pediatra ou o profissional está na frente dela. O profissional está falando, ela está prestando atenção no profissional. O pai fala, na mesma hora ela olha para o pai, ou seja, ela compartilha interesses conforme está a atenção. A mãe fala, ela muitas vezes faz assim, ó. Ela olha para a mãe. E aí o médico fala, ela volta a olhar para o médico. Isso é o triangular de interesses, compartilhar de interesses. 90% das crianças precisam fazer isso com 9 meses de idade. E esse é um dos sintomas, assim como a própria imitação, mais significativos do transtorno do espectro autista no 1º ano de idade. As crianças antes de 1 ano de idade, grava isso, aniversário de 1 ano. 1 ano ela tem que fazer 1. Se ela foi ensinada, com 1 ano ela faz o 1. Na sua festinha de aniversário com 1 ano ela bate palma. Na sua festinha de 1 ano ela curte a festinha. A criança de 1 ano de idade, ela pega um celularzinho e ela conversa blá 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 blá. Porque ela já imita o comportamento humano e ela consegue imitar as pessoas e os seus comportamentos, claro que de uma forma muito restrita, mas ela faz. E aí, lógico, a gente fica atento ainda antes do 1º ano de idade, o comportamento apegado a alguma coisa. Então a mãe vai amamentar essa criança, ela só amamenta em um cômodo da sala específico, mas por quê? E claro que não fazer isso não significa que ela não vai ser autista, mas a criança está amamentando, ao invés de olhar nos olhos da mãe, ela fica olhando a orelha, ela fica olhando o cabelo. Mas por quê? O contato é muito mais interessante. Quando nós fazemos algumas avaliações, todos nós, pessoas típicas, a gente faz um compartilhar, a gente faz um triângulo, assim que nós observamos essa parte do nosso corpo. Quando a gente está falando de uma criança típica, ela olha partes diferentes do rosto. E por isso, na amamentação, ela busca outros locais. Por isso que quando ela está ali com o pai e com a mãe, ela não olha tanto nos olhos. Uma coisa muito importante também, com 9 meses de idade, muitas pessoas falam, principalmente quem gosta dessas teorias um pouco mais romantizadas, existe a angústia da separação aos 9 meses de idade porque ela está sentindo que a mãe está abandonando ela ou que ela está desmamando e por isso que ela chora e quer a mãe o tempo todo. Não. Só significa que o cérebro dela desenvolveu a tal maneira e tal ponto que ela entendeu quem é a sua mãe. E na boa, se for para você escolher entre a sua mãe e o tio João, escolher entre a sua mãe, entre o Zé, escolher entre a sua mãe e
o primo tal, quem que você vai querer? Você quer a sua mãe. Por isso que o bebê de 9, 10 meses de idade, ele prefere a mãe, porque ele nasceu dentro da barriga da mãe, porque ele respira a mãe desde quando ele nasceu, porque ele mamou na mãe ou mama com a mãe, mesmo que o pai esteja presente. Isso é muito comum. Da mesma forma que, principalmente após o 2º ano de idade, pelos desafios que os homens que ficaram em casa, os sem vergonhas que não foram embora, com os desafios que os homens ficam em casa, os homens colocam as crianças a maiores exposições ao risco, mas a gente poderia chamar de alegria. Então, por isso que as criancinhas, principalmente depois de 2 e 3 aninhos de idade, elas curtem muito o papai, porque papai é que joga pra cima. Ai, mas eu sou mãe, eu também jogo pra cima. Essa fala, começa não com essas frescuras. Começa não. A gente sabe que quem tem mais força para jogar lá em cima é homem. Tem mais músculo, tem testosterona, tem mais GH. Então é da natureza do humano e por isso que a criança depois do 3º ano de idade ela começa a buscar mais o pai. Isso é normal e principalmente os meninos eles começam a se espelhar mais no pai quando existe uma família que o pai parece ser pai e a mãe parece ser mãe, onde ele tem referências específicas. E isso é natural. Então olha só o quanto de sintomas e sinais nós temos apenas no primeiro 1 ano de idade. Tiago, e é possível fazer diagnóstico no primeiro ano de idade? O meu filho recebeu o diagnóstico aos 9 meses de idade, como eu falei para vocês. Mas mais do que fazer o diagnóstico, não foca no diagnóstico, não. Eu lembro de ter atendido uma vez um menino chamado Bento. O Bento, na primeira consulta, de 5 ou 7 dias de vida, ele era um pouquinho diferente. Na consulta de 30 dias, nós conversamos sobre o seu desenvolvimento. E eu orientei para fazer muito estímulo e cada mês o Bento me chamava a atenção. Com 3 meses nós conversamos a primeira vez sobre transtornos do neurodesenvolvimento para a mãe, mas mais do que falar sobre transtornos do neurodesenvolvimento, eu estava plantando uma semente, eu estava acompanhando de muito perto como eu queria que estimulasse. E Tiago, e o que era estímulo com 3 meses de idade? 0 telas, arrumar sono, presença de pai, presença de mãe, muito estímulo sensorial. Como é o estímulo sensorial? Pega algodão, passa no corpo, pega alguma lixinha, passa no corpo, paga a buchinha vegetal, passa no corpo, coloca muito sentado no chão. Agora tem gente que a criança tem 3 meses de idade, está amarrada numa cadeirinha o dia inteiro olhando para cima no teto branco. Olha pro teto aí, vê se é gostoso ficar olhando pro teto. Olha o teu teto agora, com essa luz chata na tua cara. Pô, pega essa cadeirinha, coloca lá fora para a criança ver o movimento da folha, para ela ver o movimento das aves, para ela escutar os barulhos, para ela ver as nuvens, para ela olhar a claridade. Percebe que não é tão complicado? Mas a gente, por uma questão de comodismo, por falta de orientação, por acharmos que somos bons o suficiente e não precisamos de orientação, olha esse tipo de orientação para quem tem um bebê de 3 meses de idade. Desamarra esse moleque. Desprende esse moleque. Daqui a pouco a cadeirinha, a criança sai e fica o formato da cadeirinha. A cadeirinha ela tem formato próprio que está tão entranhada na criança. Não, coloca para engatinhar, coloca para fazer pivoteio. Gente, pivoteio, compra tatame. Quanto custa tatame? O jogo de tatame custa R$100. Ah, é caro? É, depende, não sei. Caro para mim é a criança que fica cheia de prejuízo porque a gente não faz um pivoteio. E coloca para ela fazer o pivoteio, para ela fazer a mudança, faz time para ela começar a sustentar o tronco, para ela levantar melhor a sua cervical, suportando a sua cervical, ela vai estimulando o seu braço, e isso tudo vai fazendo com que ela tenha mais desenvolvimento sensorial e motor. 6 meses de idade, essa criança precisa sentar, e sentar de muitas maneiras, sentar de muitas formas e ser estimulado para isso. Precisa sair um pouco do colo, ou ficar no colo e não ficar em cadeirinha amarrado. E assim, ligar televisão, e eu entendo, eu não estou julgando, mas ligar televisão para um bebê de 6 meses de idade é crime. Mas tipo, é crime mesmo. Tem inúmeros estudos que falam que meia horinha de tela antes dos 2 anos de idade gera prejuízo de socialização, comunicação. Tem inúmeros estudos que falam que 2 a 3 horas de tela para uma criança pequena faz com que ele tenha pior coeficiente intelectual. Você entendeu que as 3 horinhas de tela para o seu filho está deixando ele mais burro? O autista que já tem dificuldade, 3, 4 horinhas de tela, você está dia após dia condenando ele a ficar na mediocridade. É isso que nós somos enquanto pais?
Não pode ser. Por isso, quando eu falo que lá eu arrumo vida de pacientes, o que eu faço? Eu estruturo o sono, eu estruturo a rotina, eu estruturo a base para essa criança estar mais bem evoluída. Aí, se a criança dorme mais cedo, o casal volta a ter intimidade. Tem casal que não tem intimidade porque a criança dorme no quarto, porque a criança dorme 11 horas da noite. E assim, e o casamento? Ah, mas não, gente, isso é tudo fruto das nossas escolhas. Se o casamento não tem mais intimidade, mas eu não estou sem zero vontade. Lógico que está sem zero vontade. Mas é o casamento. Aí o casamento, ninguém está mais namorando, ninguém está mais cultivando intimidade, aí daqui a pouco acaba e é culpa dele que foi embora. É vagabundo? Não podia ter ido embora. Pô, mas o casamento está comprometido, sabe? A criança dentro do leito, do altar do casal, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e o tempo passa e as coisas acabam. E, gente, é mais difícil com um só. Quem se separou e falou que ficou mais... Quero ver, ó. Quem separou e ficou mais fácil? Não fica. Sabe que não fica? Porque eu tenho um filho de 18 meses que pesa 10 quilos, que pesa pra cacete ao final do dia aqueles 10 quilos. Eu tô dividindo um colo com a minha esposa. Agora imagina ela carregando ele o dia inteiro. Coluna, pescoço, braços. Demanda, não consegue fazer um cocô em paz, porque a criança está no pé, está incomodando. E é assim, no caso do Mateu, o Mateu tem um hiperfoco, um apego na Gabi, que assim, ele quer respirar a Gabi. E todos nós que estamos juntos na casa, tentamos de alguma forma distrair, como por exemplo, às vezes, dar uma voltinha de carro, ou dar uma volta aqui, ou sair, pedalar. As minhas pedaladas com os meus filhos, elas são estratégicas para deixar minha esposa, sei lá, fazer cocô em paz. É difícil, sozinho é difícil. Então o autismo depende basicamente de uma rotina. Nesse primeiro 1 ano de idade, é isso que vocês precisam fazer. Vocês estão gostando de que vocês estão recebendo até aqui agora? Então, o que eu falei para vocês? Decisão. Nós vamos fazer uma decisão a partir de agora. 2. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com a manifestação precoce. 3. O autismo em bebês ele pode e deve ser diagnosticado, mas mais que isso, ele deve ser intervido. Então, com a intervenção adequada, a criança consegue evoluir. Dentro do Simplificando Autismo, tem um módulo que eu falo só sobre autismo em bebês e como estimular as crianças. E até mesmo tem uma parte ali que eu falo sobre brinquedos e leitura. Então, como brincar e estimular através da leitura e brinquedos. A gente ensina durante 2 horas como estimular as crianças. Tem aula minha com a Gabi que a gente mostra como vocês podem estimular os seus filhos. E vocês vão estimular seus filhos através de massinha. Quem usa massinha? Geleca, slime. Não tenho dinheiro para comprar nada disso, porque sempre a justificativa é no dinheiro. E eu não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil com quem tem dinheiro ou não tem. Lógico que é mais difícil com quem tem dinheiro, com quem não tem. Mas quantas vezes eu já vi gente que não tinha dinheiro fazendo coisas incríveis? Eu lembro da minha infância, não estou dizendo que é assim ou dessa maneira e dessa forma, mas outro dia eu estava falando sobre a bolinha de sabão. A pessoa, não tenho bolha de sabão, não consigo fazer porque eu não consigo comprar isso. Nem fui atrás para saber quanto é o dinheiro. Mas quer saber? Pega um copo de vidro, coloca água e detergente, pega uma folha de mamão, corta as 2 pontinhas, assopra na folha de mamão. Mas eu já não tenho mamão porque eu moro no apartamento. Ponta de caneta, pega a caneta, tampa ali, canetinha. Então, canudo. É uma questão de só dinheiro ou também sobre decisão? É sobre decisão e é isso que nós estamos tentando orientar aqui. Bom, concluímos essa parte de autismo em bebês. Eu quero entrar com vocês rapidamente aqui, sem me estender muito, a respeito do desenvolvimento da fala. E a gente conclui essa primeira parte no desenvolvimento da fala para que a gente possa explicar mais como funcionam as crianças e eu quero que vocês falem se seus filhos estão com esse desenvolvimento da fala dessa maneira e dessa forma. Eu falei que com 1 ano de idade a criança precisa falar as suas primeiras palavras. Com de 15 meses de idade, ou seja, 1 ano e 3 meses de idade, a criança já deve estar falando ali umas 10 palavrinhas. Com 18 meses de idade, a criança tem que estar falando umas 50 palavras. O Mateu, em casa, o autista, extremamente comprometido, neste momento, claro que às vezes as palavras não são tão claras. Por exemplo, o sim é mas ele fala
Ele já está falando umas 200 palavras, com 18 meses de idade, e era a criança que não fazia zero balbucio aos 9 meses. Percebeu o que eu estou tentando ensinar aqui para vocês? A gente está falando de salvar uma verdadeira geração, eu acredito. Talvez a gente não vá dar o verdadeiro resultado nas crianças de 10, 12, 18, 15 anos, mas esses pequenininhos que estão chegando agora, com 15 meses, 18 meses, 24 meses, a gente vai fazer muita coisa. E com aquelas pessoas que têm os seus filhos com 4, 5 anos de idade, que está estagnado, que não sai para lugar nenhum, nós vamos mudar as vidas deles. E para aqueles escolares que estão sofrendo, que nunca receberam um diagnóstico, mas têm menor nível de suporte, mas que agora até com um bom nível de suporte, ou um ruim nível de suporte, um alto nível de suporte, a gente também consegue ajudar. Mas essa primeira infância ela é brutal. 18 meses, 50 palavras. Como eu te falei, um filho autista que não falava zero balbucios com 9 meses está falando 200. Com 2 anos de idade, falar de 100 a 200 palavras. Mas mais do que isso, com 2 anos de idade, não se pegue nas palavras, mas sim na funcionalidade. Uma criança de 2 anos de idade é absurdamente funcional. Se você perguntar para a criança de 2 anos de idade onde está o papai, ela fala no trabalho, na cozinha, no carro. Onde está a mamãe? No trabalho, na cozinha, no carro. Ela fala. Ela consegue juntar pequenas palavras e fazer frases com 2 a 3 elementos. E se você perguntar para uma criança de 2 anos de idade, porque isso é comunicação, onde está o seu nariz, o seu olho, a sua orelha, o seu queixo, a sua boca, o seu umbigo. Eu pergunto para o meu filho de 18 anos, 18 meses de idade, o autista, onde está o seu umbigo e a barriga, ele mostra. Onde está seu dentinho, ele mostra. Se duvidar não. Uma criança bem estimulada com 12 meses de idade começa a mostrar. Com 12 meses de idade. Com 2 anos, assim, é inaceitável. É inaceitável você estar com uma criança de 2 anos de idade e falar, não, ela não consegue identificar muito bem, mas olha, ela faz isso. Porque sempre tem esse mais, né? Olha, mas ela faz isso. Isso é muito comum, tem muitos pais que se prendem nesse, mas, faz isso, faz dessa forma, faz dessa maneira, faz desse jeito. E isso naturalmente compromete a evolução dessa criança. Quando nós falamos do transtorno do espectro autista, eu preciso que vocês entendam que a maior parte das vezes, segundo um estudo brasileiro, inclusive, 84 a 89% das vezes que a família vai buscar ajuda é pelo atraso de fala. Então gravem isso. Com 2 anos eu preciso falar mais de 200 palavras, entender tudo, comunicar tudo. Com 2 anos e meio de idade eu falo entre 300 a 400 palavras. Com 3 anos de 500 a 1000 palavras. Com 3 anos de idade eu já formo frases mais completas e mais amplas, com 4, 5 palavras. Com 3 anos de idade eu já estou utilizando o verbo. Com 3 anos de idade eu estou usando passado, futuro, eu já estou narrando pequenas coisas. Com 4 anos de idade essa fala começa a assimilar uma fala de adulto. E até mesmo essa criança já começa a ter contos e fantasias e contar histórias, ela consegue ter um repertório abstrato significativo. Com 5 anos de idade ela fala igual um adulto. Exatamente assim. Claro que com o seu idioma, claro com o seu repertório, claro com suas habilidades, mas ela já fala, ela já reconhece absolutamente tudo, ela reconhece todas as cores, todos os números, é estimulada, né? Essa criança já reconhece as letras do alfabeto, essa criança ela é uma criança absurdamente funcional na sua linguagem. E não só isso, na sua linguagem, na sua socialização. Quando nós estamos pensando no transtorno do espectro autista, é importante que vocês entendam que ele é uma soma de sintomas e sinais. Amanhã eu vou esmiuçar cada um deles. Nós vamos falar sobre reciprocidade socioemocional. Então, aquela criança que ao invés de brincar com os outros, ela prefere ficar sozinha, ela prefere ficar isolada. Ao invés de brincar com os outros, ela prefere ficar rodando rodinhas. Ao invés de brincar com o carrinho, ela pega o carrinho e fica rodando para frente e para trás, muitas vezes com a cabecinha até mesmo no chão, assim, carrinho para frente, para trás, para frente, para trás. Isso não é normal. Ela prefere blocos, ela prefere peças ao invés dos brinquedos e não dá função aos brinquedos. Quando nós estamos pensando ainda nessa parte social e de comunicação, essa criança ela é chamada, ela não olha. Você chama ela, ela não responde ao chamado, e você chama várias vezes, ela não responde, e quando olha, ela olha, mas desvia o olhar rapidamente, ou, como em outrora já atendi um paciente mais velho, que olhava o pai, olhava a mãe,
e olhava a professora. E a mãe falava, mas na escola ele não tem dificuldade? Não, comigo ele sempre me olha e responde. Mas com todos os outros colegas, essa criança não conseguia responder. Ela respondia ao pai, à mãe e às outras crianças. Os padrões repetitivos e restritos e apegos excessivos a coisas, interesses e pessoas. Então, como eu falei, as estereotipias vão aparecer e tem vários tipos de estereotipias e eu vou falar sobre cada uma delas. A ecolalia, seja a ecolalia imediata, tardia ou mitigada. Então, você pergunta para aquela criança, você quer alguma coisa? E essa criança, ao invés de responder eu quero, eu vou, ele quer alguma coisa? Ou até mesmo, o João gostaria de fazer tal coisa, ele responde em terceira pessoa, o João quer. E olha lá, eu respondo eu quero, eu não respondo o Tiago quer. Então, respondendo sempre em terceira pessoa, isso chama a atenção. A dificuldade, naturalmente, isso é muito comum nos autistas nível 1 de suporte, a dificuldade de encaixar bem os pronomes. É um trabalho danado para conseguir fazer meu filho utilizar o senhor, o senhora. Filho tem que usar o senhor, filho tem que usar a senhora, mãe é senhora, pai é senhor. 8 anos de idade, tentando ensinar isso desde os 5 anos de idade. Até hoje não está 100% fluente, está melhorando. Toda a jornada que eu faço, eu falo isso, o Daniel grava isso e eu não volto aqui falando, olha, resolvi esse problema aqui em casa, não resolvo, porque tem mais dificuldade da teoria da mente, compreender a dor do outro. Muitas crianças autistas têm dificuldade de demonstrar afeto, abraçar, deixar tocar, deixar beijar, tem dificuldade em pôr as pontas nos pés do chão, porque quando encosta a planta do pé gera um desconforto, gera um mal-estar, isso faz com que aquela criança realmente tenha desconforto. Dificuldade com barulhos como liquidificador, batedeira, soprador, motocicleta passando lá fora, barulhos de fogos de artifícios, barulhos abruptos, barulhos do limpador de para-brisa, barulhos de buzina, tudo isso gera muita dificuldade. Amanhã eu vou falar cada um deles. Vou falar sobre as comorbidades motoras, principalmente as motoras, também as sensoriais, não só a dificuldade com barulho, como eu falei, mas dificuldade com o tato, de tocar texturas. Às vezes eles tocam alguma coisa na comida, você vê o pezinho puxando, a mão puxando, dificuldade, náusea, só de sentir o cheiro, tocar algum cheiro. Essas crianças, elas realmente têm uma aversão, dificuldade a barulhos, como por exemplo de isopor ou de canetinha ou qualquer coisa que gere uma aversão sensorial. Isso são apenas alguns dos sintomas. E quando nós pensamos na escola, muitos prejuízos pedagógicos e acadêmicos. Bom, gente, essa foi apenas a primeira noite da jornada da criança autista. E eu vou falar muito com vocês. O que eu quero que vocês guardem para o coração nesse primeiro dia? Primeiro, esteja sensível a ouvir o que eu vou falar. 2. Não arranhe a sua lataria. Mas ele falou firme, ele falou, não falei não. Eu falei na exata medida que você precisava ouvir. Porque muita gente está falando toda hora muita coisa para você e não há mudança na sua vida. E a gente precisa mudar a partir de agora. E vai precisar dessa decisão de vocês, de quererem de fato mudar. Porque se nada mudar, o resultado não consegue ser diferente. Então eu preciso que você esteja muito sensível a isso. 3. Amanhã e quarta-feira nós vamos falar sobre as medicações, os efeitos colaterais das medicações, como a gente deve fazer e pedir a orientação sobre o PEI, como eu trato meu filho quando eu não tenho dinheiro, como eu trato meu filho quando eu não tenho terapeutas na minha região, como fazer para conseguir um plano de saúde sem coparticipação, como fazer para conseguir um plano de saúde que você não tenha que ter a carência, como conseguir o tratamento via plano de saúde. Amanhã eu vou falar com vocês sobre esses sintomas e sinais dessa infância, o que vocês devem estar atentos para ajudar o seu filho. Revisarei algumas coisas, falarei sobre fatores genéticos e fatores ambientais do transtorno espectro autista e muito mais. Eu vou deixar agora, e eu peço a vocês de verdade, eu vou deixar agora uma foto lá no meu Instagram desse primeiro dia. Eu quero que vocês comentem para mim quais são as suas dúvidas, porque eu não consigo ler aqui os comentários, porque se eu estiver olhando para cá e lendo aqui, eu me perco todinho. E vocês perceberam que eu segui uma ordem cronológica sem usar nenhum tipo de recurso ou apoio. Então eu vou deixar um comentário, vou deixar uma foto lá no meu Instagram que eu quero que vocês vão lá, comentem, compartilhem. 2. Esta live 1 ela vai ficar salva por poucas horas. Então você vai literalmente pegar essa live 1 e compartilhar esta live 1 em tudo que lugar que você puder. 3. Você vai orar hoje, você vai rezar, você vai olhar para o seu marido, você vai olhar para o seu parceiro, você vai olhar para sua família e falar: hoje é o primeiro dia de uma mudança que vai mudar a vida da nossa família. Hoje nós vamos ter uma mudança real e verdadeira.
Eu vou prestar atenção. Amanhã ele vai ensinar como tirar as telas porque essa troça aqui está me matando. Ele vai ensinar como arrumar o sono. Ele vai arrumar o nosso sono amanhã. Nós vamos orientar sobre seletividade alimentar e até mesmo sobre desfraude, corte de cabelo, corte de unha, tudo que vocês possam imaginar. Mas eu preciso vocês engajados, prestando atenção, vivenciando, compartilhando. Pega já essa live, manda para sua mãe que te empurria o dia inteiro, falando que não é, que não é, que não é. Pega, manda para o pai, manda para as pessoas. A gente precisa ajudar essas crianças autistas. Eu tenho falado há bastante tempo, o problema não é o autismo. O problema é a desinformação. O problema são pais mornos, pais frios, que as pessoas estão dando um tapa na cara e eles estão aceitando tudo. Tudo que fala para os pais, eles aceitam porque eles não têm conhecimento. E hoje acaba esse ciclo de ignorância. Hoje acaba esse ciclo de mediocridade. Eu vou acompanhar vocês. Não porque eu sou médico ou porque tenho especializações, formações, mas é porque eu sou pai. E dói, de verdade, dói a gente acompanhar tantos e tantos casos de falar isso não era para estar assim. Não era esse caminho dessa criança. Isso daqui foi porque todo mundo falhou com ele. Todo mundo. Da escola ao pai, do vô ao terapeuta. Todo mundo falhou. E hoje, nessa segunda-feira, dia 8/7, a gente vai parar de falhar com essas crianças. Deixem lá os comentários na foto que eu estou deixando agora. Que Deus abençoe muito essa sua primeira noite de conhecimento. E eu quero vocês, eu não aceito desculpas, amanhã às 20h30, nesta terça-feira, para estarem comigo. Uma ótima noite e eu vou estar agora lendo e vendo os comentários agora com vocês. Então, vão comentando, vão falando, vão deixando as suas primeiras impressões desse primeiro dia de jornada da criança autista. Até amanhã às 20h30.